Olá, eu me chamo Taina Fava e hoje eu vim falar aqui com vocês um pouquinho sobre a importância sistêmica da família para a vida do ser humano. Então, quando a gente fala em família, a gente fala em base, porque a família é o que nos dá a nossa base. E essa nossa base são as nossas raízes, certo? Então, quando eu consigo enxergar a minha família, a configuração da minha família, e eu consigo estar no lugar que realmente é o meu lugar, aqui dentro da minha família, na ordem certa, as coisas podem fluir. Então, vamos dizer que eu, estou aqui, eu, Taina, estou aqui, nasci e eu vim de onde? Eu vim do meu pai e da minha mãe. O pai é sempre do lado direito e a mãe é o lado esquerdo. Então, eu vim do meu pai e da minha mãe. E o meu pai e a minha mãe vieram, dos pais deles. E assim por diante. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que antes de eu nascer, os meus pais já existiam. Então, eles são maiores e eu sou a menor. Então, qual é a primeira ordem aqui? A primeira ordem do amor. A primeira lei sistêmica é pertencimento. O pertencimento significa que eu, Taina, pertenço a uma família. Eu, Taina, vim metade do meu pai e a metade da minha mãe. Então, o meu pertencimento é justamente pertencer a essa família, a esse sistema familiar. Então, a primeira ordem é pertencimento. Por que o pertencimento? Porque todos dentro de uma família possuem o mesmo direito de pertencer, certo? Ninguém aqui dentro desse sistema familiar, nada admite exclusão. Então, não é admitido exclusão dentro de um sistema familiar, porque todos possuem o mesmo direito de pertencer, certo? A segunda ordem do amor, ou lei sistêmica, é a hierarquia. A hierarquia. O que é hierarquia? É justamente o que eu acabei de falar aqui. Eu estou aqui, certo? Aqui. Quem que veio antes de mim? Minha mãe, meu pai. Antes dos meus pais, os meus avós. Antes dos meus avós, os meus bisavós. E assim por diante, Então, a hierarquia é eu respeitar quem chegou primeiro. Então, aqui, quem chegou primeiro foram os meus pais. Então, o fluxo de amor aqui é de cima para baixo. Os meus pais me dão e eu tomo dos meus pais.
E aí, daqui, eu também vou passar a vida adiante, quando for a hora, né? Como eu já passei, eu, Taína, para os meus filhos, certo? Para os meus filhos. Então, aqui a hierarquia vai ser: eu tô aqui, os meus pais acima, chegaram antes de mim, e os meus filhos depois de mim. Então, os meus filhos são os pequenos. Então, eu estou antes, eu cheguei primeiro dos meus filhos. Então, a hierarquia é que eu esteja aqui atrás, né, dos meus filhos, junto com o pai dos meus filhos, certo? Eu sei que pode parecer um pouco confuso para quem nunca ouviu falar em constelação, mas ao longo aqui dessa aula eu vou tentar desmistificar isso, vou tentar trazer para vocês de uma maneira simples como é essa configuração familiar, a configuração familiar sadia. Por que sadia? Porque quando a gente está na ordem certa, as coisas podem fluir, podem ter sucesso, podem ter prosperidade. E para que isso aconteça, as coisas, nós, né, precisamos estar na ordem certa. Nós precisamos não só estarmos, né, ali no nosso devido lugar, como também nós precisamos respeitar essas 3 leis. A terceira lei é a lei de troca, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre dar e tomar nas relações humanas. Né? Eu vou explicar mais adiante. Aqui ficou um pouquinho bagunçado, mas eu quis só começar essa aula exemplificando aqui um pouquinho dessa configuração de família, né? Mas então vem aqui comigo, vamos continuar. Bom, eu queria falar de novo aqui sobre a questão da base, né? da família em si. Quando nós podemos ter uma base concreta, uma base forte, firme, é como uma raiz de uma árvore. Então, quando a árvore ela tem uma raiz boa, uma raiz forte, vamos dizer assim, fincada ali no solo, essa árvore pode crescer, se desenvolver, ter frutos, enfim, cumprir todo o seu papel. Então, não é diferente com a família. Então, quando a gente, né, com o ser humano, então quando a gente está em harmonia com quem nos deu a vida, as coisas podem fluir. Porque pensa comigo, como que a vida pode dar certo para mim se eu não consigo tomar o meu pai e a minha mãe? Se eles foram os responsáveis por me dar a vida. Então, eu ganhei essa vida de presente do meu pai e da minha mãe. E isso já foi mais que suficiente. Porque um pai e uma mãe, eles dão tudo que é possível, tudo que está disponível para que eles deem. Então, eu não recebi isso do meu pai, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Mas espera aí, você parou para pensar que eles deram o que eles conseguiram dar? Porque ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. Geralmente a gente dá aquilo que está disponível aqui dentro da gente. Então, você tem que parar de se apegar ao que você não teve, ao que você deixou de receber do seu pai, da sua mãe, e encarar a sua vida que está aí, independente em que situação esteja a sua vida, ela está aí para você, disponível, para que você possa fazer o melhor que você pode com essa vida que você ganhou de presente dos seus pais. Então, vamos partir aqui, primeiramente, dessa gratidão pela vida
que vocês receberam. Então eu gostaria agora, nesse momento, que vocês fechassem os olhos, imaginassem que vocês estão aí diante do pai e da mãe de vocês. Fechem os olhos aqui junto comigo. Respirem fundo e profundamente. Inspirem todo o ar de amor, de ternura e expire tudo que está aí preso, tudo de ruim que você tem guardado. E eu quero que você se conecte neste momento com o seu pai e com a sua mãe. Que você possa agora olhar para o rostinho da sua mãe, do seu pai, e você vai dizer: sim, mamãe. Sim, papai. Eu digo sim para a vida que vocês me deram. Você vai olhar para sua mãe, para o seu pai e vai dizer: obrigada, mamãe. Obrigada, papai. Obrigada pela vida que vocês me deram. Obrigada, mamãe, por tomar o meu pai. E obrigada, papai, por tomar a minha mãe. Vocês dois são os pais certos para mim. E eu agradeço a vida que vocês me deram de presente. E neste momento, eu tomo a vida que vocês me deram, com tudo que tiver, com tudo aquilo que fizer parte, eu tomo a vida que vocês me deram. E eu honro a sua vida, mamãe. E eu honro a sua vida, papai. E assim também eu honro a vida que vocês me deram. E neste momento, eu tomo a vida que vocês me deram. E na hora certa, papai e mamãe, eu vou passar a vida adiante, assim como vocês fizeram. Obrigada, papai. Obrigada, mamãe. Por favor, eu peço perdão, papai e mamãe, por qualquer coisa que eu já tenha dito, que eu tenha julgado vocês. Enfim, me perdoem. Por favor, eu peço que me perdoem. E eu também perdoo você, mamãe e papai, por qualquer coisa. Eu amo vocês. Obrigada, papai e mamãe, pela vida que vocês me deram. E agora, papai e mamãe, eu peço a bênção de vocês dois, para que eu possa seguir a minha própria vida. A partir de agora, com a bênção de vocês, eu sigo o meu destino. Eu devolvo para vocês o que é de vocês e fico comigo, com apenas aquilo que é meu. E com a bênção de vocês, eu sigo o meu destino. Obrigada, mamãe. Obrigada, papai. Respirem fundo, sintam profundamente esse exercício de tomar os pais. Sintam profundamente os seus pés
enraizados no solo, os seus pés firmes, a sua perna direita, a sua perna esquerda. Elas estão prontas, elas estão fortes, elas estão preparadas para seguir em frente. Respirem, sintam esse momento. Vão abrindo os olhinhos devagar, devagar. Vamos voltando aqui comigo. E aí, esse foi um pequeno exercício de tomar os pais. Então, quando eu disse ali para vocês sobre as 3 leis sistêmicas, né, que são as ordens do amor, e eu disse sobre pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e tomar. Então, o pertencimento é isso. Todos possuem o mesmo direito de pertencer dentro de uma família. Então, o mesmo direito que você tem de ocupar aí o seu lugar de filho, de irmão, né, de filha, de irmã, de esposa, de neta, enfim. O outro também possui o mesmo direito. Então, que fique aqui muito claro essa questão de como nós somos metade o nosso pai aqui do lado direito e metade a nossa mãe aqui do lado esquerdo. Então, nós temos metade dos nossos cromossomos dos nossos pais e a outra metade das nossas mães. Então, não tem como você andar, vamos dizer assim, com firmeza, com prosperidade, com sucesso, se você não tem equilíbrio aí nesses seus 2 lados, né? Eu brinco assim que o nosso pai é a nossa asa direita e a nossa mãe é a nossa asa esquerda. Então, para que a gente possa aí, voar pelo mundo, a gente precisa estar com as nossas 2 asas em perfeito estado. Nós precisamos das 2 asas para a gente voar. Quem que voa só com uma asa? Ninguém. Então, se você falar para mim assim, Taína, mas eu me dou muito bem com a minha mãe, eu tenho uma história de vida muito bonita com a minha mãe, porque o meu pai abandonou a gente quando eu era pequena, ou eu não conheço meu pai, enfim, ou o contrário. Eu vou te dizer com propriedade que independente do seu pai ter te abandonado, ou ter sido um pai ausente, ou não ter te oferecido aquilo que você gostaria, né, que você desejava, isso não muda nada a questão dele ser o seu pai, dele ter contribuído em 50% com a sua vida. Então você precisa honrar a vida desse seu pai, agradecer a vida que você ganhou de presente da sua mãe junto com o seu pai. Porque a gente não ganha a vida só do pai ou só da mãe, né? Tô batendo aqui na mesma tecla. A gente precisa da sementinha do nosso pai, da sementinha da nossa mãe, para que a gente possa existir. Então, desde o princípio foi assim e vai ser para sempre assim. Se você falar para mim, Taína, mas assim, definitivamente eu não conheço o meu pai ou não conheço a minha mãe, eu fui adotada, então eu amo os meus pais adotivos e eu não sei quem são os meus pais biológicos. E também eu vou te responder, independente de você ter ou não conhecido o seu pai, a sua mãe biológicos, você precisa tomar os seus pais biológicos. Você precisa honrar essa vida que você ganhou dos seus pais biológicos. Taína, mas eu nunca vi, eu não sei nem a cara deles, eu não sei nem de onde que eles são. Não importa. É um exercício que você faz dentro do seu coração. Você conecta
a sua alma com a alma da sua mãe e do seu pai biológicos. Você conecta o seu coração com o coração deles. Ainda que você não tenha, né, noção de qual seja a fisionomia do seu pai e da sua mãe, isso pouco importa, porque isso aqui é um exercício sistêmico, é algo muito além do físico. Então, eu posso te garantir que você consegue fazer esse exercício, mesmo sem ter conhecido os seus pais biológicos, tá? E isso não muda nada a questão de você também honrar os seus pais adotivos, porque afinal foram eles que te criaram, que te nutriram aí, né, todo esse primeiro momento aí da sua vida. Mas quando você honra e agradece a vida aos seus pais adotivos, não é o suficiente, porque você ganhou a sua vida dos seus pais biológicos. Então você precisa praticar esse exercício de tomar os pais. Então vamos dizer aí que esse foi o exercício número 1, para que você possa voar pela sua vida, para que você possa ter sucesso, para que você possa ter prosperidade nas suas relações, né, nos seus relacionamentos, tanto amorosos, profissionais, enfim, de convivência humana, amizade, enfim, em todos os aspectos aí da sua vida. Eu não sei, vocês já ouviram falar naquela frase que o Bert Hellinger fala que o sucesso tem a cara da mãe. Por que o Bert fala que o sucesso tem a cara da mãe? Ele quer dizer que tem a cara da mãe porque quando a mãe vai parir, né, a criança, ali é um ato em que tanto a mãe quanto a criança, né, o filho, eles estão correndo risco de morte. Então, o ato de parir é um ato heróico, é um ato de muita coragem. Então, quando você nasce, você adquiriu o seu primeiro sucesso. Então, se eu perguntar agora para você, mulher aí que está me assistindo, qual foi o seu primeiro sucesso na vida? O que você vai me responder? Que foi o seu nascimento. E tudo começa aí. Então, a partir do momento que você nasceu, você já teve o seu primeiro sucesso. E a partir daí, você pode, independente das circunstâncias em que você foi criada, em que você foi gestada até ali, né, dentro ali do útero da sua mãe, em que ambiente você viveu após o seu nascimento, independente dessas circunstâncias. Eu sei que parece fácil eu falar isso, porque eu escuto muito pessoas falando, Taína, mas é porque você não passou por isso, por aquilo, é porque você não passou por abuso, é porque você não viveu tal coisa, enfim, né? Não quero ficar muito dando detalhes em relação a isso, mas não importa qual seja a condição que você viveu, você ganhou a sua vida de presente. E você pode fazer algo de muito bom com essa vida que você ganhou. Você não pode ficar se lamentando porque não tive isso, porque não aconteceu isso, porque não me deram isso, porque eu vivi assim. Não pode. Quem fica muito se lamentando perde a sua energia de viver. O tempo que você tá aí se lamentando do que você deixou de ter, do que não te deram, você, pega essa energia e anda, caminha, né? Vai para frente, olha para frente. E olha só, falando em olhar para frente, em andar para frente, eu gostaria também aqui de frisar uma coisa que eu falei ali, na hora que eu estava escrevendo ali no espelho. Quando eu quero que a minha vida flua, né? Que ela ande, que eu quero ter prosperidade, sucesso, eu quero poder andar, fluir e viver a minha vida com plenitude, então eu preciso dar um passo para trás
para que eu consiga dar um passo para frente. Então, se eu não tenho capacidade de olhar para trás, né, fincar o pé ali nas minhas raízes, me conectar ali com as minhas asas, com a minha ancestralidade, eu não vou conseguir andar para frente. Então, eu preciso sempre estar alicerçada à minha família, à minha ancestralidade, aos meus pais, né? A quem chegou antes de mim, para que eu possa caminhar para frente. E mais um pouco sobre isso, quando eu falei do sucesso, tem a cara da mãe, e sobre a questão da mãe, da representação da mãe na nossa vida, não menos importante ou mais importante que o nosso pai, mas olha só, a mãe, ela representa a vida e o pai, ele representa o mundo. Então eu posso te afirmar que não existe vida sem mundo. Você concorda comigo? E não existe um mundo sem vida. Então nós precisamos do mundo, que é o nosso pai, nossa asa direita, e nós precisamos da vida, que é a nossa asa esquerda, a nossa mãe. Porque a mãe, ela é responsável por nos dar a vida. E o pai é responsável por nos levar para a vida, por nos encaminhar para o mundo. Aí você vai me perguntar, mas Taína, e aí eu não conheço meu pai, eu não sei quem é, ou a minha mãe, enfim. E eu vou repetir para você. Essa aula vai ser muito repetitiva. E eu vou repetir com propriedade. Você pode tomar o seu pai e a sua mãe, mesmo que você não o tenha conhecido. Então você faça esse exercício de tomar o seu pai, de tomar a sua mãe, para que você possa se conectar com a vida e com o mundo, porque você precisa dos dois para que você siga em frente. Então, não se esqueça disso. Ainda que você venha, né, reclamar e contestar, por exemplo, vou falar o contrário agora, eu fui criada pelo meu pai, a minha mãe não sei quem é, ou a minha mãe me abandonou, enfim, meu pai que me criou meus irmãos, enfim. E você vai falar, como que eu vou então conseguir me conectar com a vida se eu não conheço minha mãe, não tive contato com ela? E eu vou te repetir, você consegue fazer esse exercício aqui internamente dentro de você, dentro do seu coração, de alma para alma, de coração para coração. Você vai conversar com a sua mãe, você vai imaginar o rosto dela. Taína, mas eu não sei o rosto dela. Não tem problema, imagina uma figura materna ali na sua frente. E você faz esse exercício de conexão, de reconexão com a sua mãe. E eu vou te falar ainda mais. Quando você rejeita a sua mãe, você está rejeitando a vida. E quando você rejeita o seu pai, você está rejeitando o mundo. Aí você vem e fala assim, nossa, mas tá difícil, as coisas pra mim não dão certo. Um vem com questão de trabalho, o outro vem com questão de casamento, né, de relacionamento, enfim. E eu vou te falar, tudo começa com os seus pais. Tudo começa na essência. E qual é a nossa essência? O essencial é simples, gente. E o que é o essencial? O essencial na nossa vida é o nosso pai e a nossa mãe. Então, eu vou trazer aqui, vou dar uma exemplificada através aqui dos bonequinhos, uma configuração familiar sadia, né? Uma configuração aqui sistêmica de uma família, onde você pode mais ou menos conseguir identificar como
todos aí têm que estar posicionados. Então vamos lá, eu vou colocar aí, primeiramente você, mulher que tá aqui me assistindo, certo? E aqui tá você. Onde que tá o seu pai e a sua mãe? Bom, o seu pai tá aqui, ó, do seu ladinho direito. A sua mãe do seu ladinho esquerdo, certo? E aqui também vai ter aqui na sua linha, vai ter os seus irmãos, enfim. Mas eu quero falar especificamente com você aqui. Então você tá aqui, o seu pai do seu lado direito, a sua mãe do seu lado esquerdo, certo? Aí você casou, e aqui tá o seu marido, certo? Que ele tem que estar à sua direita, é a configuração familiar mais sadia, que funciona, né? Que tem aí os efeitos benéficos para o sistema familiar. E o seu marido também, ele teve aí, né? Ele tem o pai dele, que tá à direita dele, e a mãe dele, que tá aí à esquerda dele. E aí, você e o seu marido tiveram filhinhos. E os filhinhos estão onde? Aqui, na frente. Opa! Na frente de vocês. Então, voltando, pertencimento. Todos dentro de um sistema familiar possuem o mesmo direito de pertencer. Então, você não tem direito de excluir algum irmão, ou algum tio, algum filho, enfim, ninguém pode ser excluído. Aqui você tem o seu pertencimento, você veio da sua mãe e do seu pai. E que aqui por detrás, né, vai estar aí o seu avô, a sua avó, pelo lado da mãe, a sua avó e o seu avô pelo lado do pai. E aqui a gente vai só crescendo, né, essa árvore genealógica. Mas o que eu quero dizer aqui de importante é que você está aqui e os seus pais estão aqui atrás de você. Essa é a configuração da família, é o jeito certo. Você não pode estar do lado da sua mãe ou atrás da sua mãe. Não. Você tem que estar aqui com a sua mãe atrás de você e o seu pai, porque eles chegaram primeiro. E os seus filhos, eles têm que estar à frente aqui de vocês. Então, você não pode estar aqui na frente deles, né? Porque você chegou primeiro. Então aqui, ó, você é maior que seu filho. Então você dá e o seu filho toma de você. Por consequência, você é menor que seus pais. Então os seus pais são os maiores. Então os seus pais dão e você toma. Esse é o fluxo natural do amor, que é como eu disse ali, que é um fluxo que vem de cima para baixo. E aqui os seus filhos por diante vão passar essa vida que foi transmitida dos avós para os pais, para vocês, de vocês para os seus filhos e assim por diante, para os netos, enfim. Então, essa é uma configuração, aqui trouxe de uma maneira básica, né, de família, porque não se pode estar em lugares diferentes, porque a configuração que funciona é dessa forma. Aí, eu vou tirar tudo isso aqui e vou dar alguns exemplos, certo? Vamos dizer que, não lembro mais qual bonequinho que era você, mas vamos dizer que você está aqui e você não toma a sua mãe, certo? O certo era que sua mãe estivesse aqui, concorda? Atrás de você. E você não toma a sua mãe. Você julga a sua mãe, você não aceita a maneira que você foi criada ou
ou enfim, as circunstâncias que você viveu, você não respeita, você julga, você exclui essa mãe, ou você não olha para ela, enfim, você evita esse contato, enfim, você não tomou a sua mãe. E você, por algum momento, acha que você é melhor que a sua mãe. Aí o que você faz? Você se torna maior que a sua mãe. Então você vem para o lado que seria o dela. E ela fica aqui no seu lugar. Você acha que essa dinâmica aqui, ela funciona? Não, porque aqui está fora da ordem. Isso aqui é uma desordem no sistema. E quando existe uma desordem no sistema, as coisas não fluem. Então, se você está aqui no seu lugar que não é o seu, né, no lugar que não é o seu, você precisa retornar e ocupar o seu lugar de filha e deixar a sua mãe no lugar dela. Como que você faz isso? Tomando a sua mãe. Então você vai olhar para sua mãe e vai fazer aquele exercício. Você vai honrar a sua mãe. Vai fazer aquele exercício que eu fiz junto com vocês agora há pouco. E você vai tomar a sua mãe. E aí você volta para o seu lugar de filha. E ela fica aqui, no lugar dela, de mãe. Então, é basicamente isso que eu queria trazer, né, nessa aula. Vou colocar aqui o pai, né, para terminar essa parte aqui. Então, você está aqui e os seus pais estão aqui, atrás de vocês. Nunca se esqueçam de se conectar com essa força do masculino e do feminino que habitam aí dentro de cada uma de vocês. Essa força, ela é imprescindível para que a gente tenha uma vida próspera. É imprescindível para que tudo aconteça. Então não adianta você vir reclamar de alguma coisa na sua vida se você não se conectou com a sua essência. Você já viu falar pessoas que até ganham bastante dinheiro, mas elas perdem o dinheiro que ganham? Existem muitas dinâmicas, né? Situações aí. Pessoas que até ganham dinheiro, têm sucesso, têm prosperidade, mas o dinheiro, não para. Ele entra na mesma velocidade que ele sai. Por que será que pode estar acontecendo isso? Pode ser que você aí não esteja alinhado com a sua essência. Porque o dinheiro pode entrar através da mãe, né? Da sua conexão com o materno. Mas ele fica na sua vida através da conexão com o pai, com o paterno, que é esse encaminhar para o mundo. Então, não adianta fugir, não tem para onde fugir. Nós, todos, seres humanos, precisamos estar conectados ao nosso pai e à nossa mãe. Se você for destrinchar tudo que acontece na nossa vida, em qualquer aspecto da nossa vida, e você for tentar descobrir o porquê, você vai chegar e você vai bater ali no pai e na mãe. Então, não esqueça que se você não tomou o seu pai e a sua mãe, você não vai poder tomar a vida e o mundo. Então, a vida só vai acontecer para você quando você entrar em conexão, em harmonia, quando você tomar a sua mãe. E o mundo, ele só vai chegar aí, né? Você só vai conseguir aí atingir o mundo quando você tomar o seu pai, quando você entrar em harmonia e conexão com o seu pai. Estamos combinadas? E eu vou dizer mais uma coisa. Quando eu digo tomar os pais, né, estar em harmonia, em conexão, eu não estou pedindo para que você
Todos os dias encontre a sua mãe, seu pai, olhe no olho, abrace, beije e diga que ama e faça todo esse exercício que nós estamos conversando aqui, pessoalmente, fisicamente, com o seu pai e com a sua mãe. Isso pode ser feito, como eu disse, apenas com você. Você conectado ao ser da sua mãe e do seu pai. Não há necessidade que isso seja feito, tá? Fisicamente. E também quero deixar registrado que muitas vezes não há possibilidade de você ter um relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe. Eu digo um relacionamento, às vezes pode ser aí uma situação em que haja suas diferenças no cotidiano, né, no dia a dia aí, e não seja uma convivência muito legal, sabe? Aquele relacionamento de pai e filha, de mãe e filha, que não é muito sadio, às vezes, sei lá, pode ter alguma picuinha ou alguma intromissão, enfim. Eu não estou pedindo aqui, né, como consteladora e terapeuta sistêmica, eu não estou aqui pedindo que você, a partir de agora, conviva com a sua mãe e com o seu pai, tipo assim, cegamente, que você tenha que ter uma habitualidade, né, de vida com eles. Não. É muito além. Como eu disse, é algo muito mais forte. É a sua alma com a alma deles. Então, olha só, eu posso, né? Você pode, nós podemos tomar o nosso pai, tomar a nossa mãe, sem precisar conviver com o nosso pai e com a nossa mãe no nosso dia a dia. Então, tomar os pais é um exercício que você precisa fazer diariamente na sua vida. Não é uma vez só. E tomar a mãe, a gente tem que fazer mais de uma vez por dia. O pai pode ser só uma vez. Mas é um exercício que você precisa fazer a partir de hoje e para sempre na sua vida. Então eu espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com essa questão da importância, né, da família, da configuração familiar aí na nossa vida, porque se nós não estamos alinhados a essa essência, né, a essa nossa base, a gente não consegue ter uma estrutura para que a gente possa seguir. E eu falei pouco das outras leis, falei do pertencimento, um pouquinho da hierarquia, mas vou deixar aqui frisado também sobre a hierarquia, é sempre respeitar quem chegou primeiro. Então, muitas vezes, você pode viver um momento de embate aí com seu pai ou com a sua mãe, alguma questão, e você pode até saber mais até, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, cada vez que passa, nós temos adquirido, né, muito conhecimento e tudo mais, e às vezes a gente acha que os nossos pais eles estão ficando para trás, né? Que não, a gente sabe mais, enfim. A gente pode até saber em algumas coisas, mas sistemicamente, os nossos pais sempre serão maiores que a gente. Os nossos pais sempre, eles vão estar acima de nós. Então, eles são os grandes, nós somos as pequenas. Então, a gente precisa, né, honrar esse nosso lugar, honrar o lugar dos nossos pais na nossa vida. Então, fica aqui o meu convite, né, de todo o meu coração, que você possa, de verdade, fazer esse exercício na sua vida, de tomar o seu pai, de tomar a sua mãe, e que você possa entender o quanto isso é importante e que quando você praticar isso na sua vida, você vai experimentar como é viver na ordem e com plenitude, tá? Eu fico à disposição para alguma dúvida, para mais esclarecimento. O meu Instagram é o meu próprio nome, Taina Fava, e eu tô ali sempre para responder,
disponível para o que eu puder acrescentar, tá bom? Um beijo para cada uma de vocês, com um desejo aqui enorme que vocês possam construir daqui para frente uma nova vida cheia, né, de plenitude, de prosperidade e de conexão com a essência de cada uma de vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Mulheres, eu também quero deixar aqui para vocês algo muito importante, que é justamente a questão que ainda, né, estamos falando sobre a questão da família. Se você, por um acaso, vive uma vida, você tem filhos e você é separada do seu marido ou não chegou a casar, enfim, você tem filhos com um homem. Esse homem é pai do seu filho, dos seus filhos, enfim. Eu quero que você entenda que independente da relação que você tenha com este homem, se é uma relação legal, boa, se tem uma convivência boa, se não, se ele te ajuda financeiramente ou se não, enfim, não importa como é essa sua relação com esse pai do seu filho. O que importa é que o que você vive com ele não pode interferir a vida do seu filho. Não pode interferir na vida do seu filho. Então, os filhos, eles precisam ficar de fora dos problemas do casal. Tanto o casal que já está, né, que está casado, ou de casal que não está mais junto, ou que nunca esteve junto. Mas os filhos, eles precisam de paz, eles precisam viver em um ambiente sadio, né, para que eles cresçam, para que eles possam realmente ter uma boa educação, uma boa base. Então, se você vive aí algum problema com o seu ex-marido ou com o seu marido, não coloque o seu filho no meio. Não traga o seu filho para dentro do problema conjugal. Ele precisa ficar de fora, porque as crianças, elas sempre vão olhar para onde os pais não conseguem olhar. Então, o meu pedido para você aqui, mulher que está me assistindo, é que você se conscientize das suas atitudes em relação aos seus filhos, à sua família, para que você possa, a partir de hoje, ter uma relação mais saudável com esses seus filhos, independente de como você viva com o pai dessa criança. Você precisa tirar o seu filho dessa briga ou desses desentendimentos, enfim. O seu filho é o seu filho, o pai do seu filho é o pai do seu filho. E você precisa separar essas duas coisas, tá? Então esse é um recado muito importante que eu quero que vocês se conscientizem e que vocês pratiquem aí dentro da vida de vocês. Outra coisa importante é sobre alienação parental, porque quando a gente separa, né, existe aí alienação parental, às vezes de coisa boba. Às vezes até casado a gente faz alienação parental, né? Você tá ainda constituído ali o seu matrimônio e você faz alienação. Vamos supor, você vira e fala assim pro seu filho: nossa, olha aí, você não sabe nem comer, come errado igual o seu pai. Ou, né? Olha, o que é isso? Tá aí, ó, não gosta de estudar? Tá aí, vai ficar igual o seu pai. Um exemplo. Isso não pode fazer, porque você está instituindo ali na cabeça do seu filho algo que não existe, que não pode ser associado. Porque esse seu filho, ele é seu filho e filho desse pai. Independente, né, do que você queira ou não, é o pai que o seu filho tem. É o pai que você escolheu, sei lá, o que aconteceu, e é o pai dele. Então, não pode haver alienação parental. Que quando a gente faz isso, a gente distancia a criança, né, desse pai. E vice-versa, né? E também deixar aqui para vocês que... Então, cortou. Deixar aqui para vocês que a mãe é a responsável para que o filho chegue até o pai.
Então, você, mulher, que é mãe e está me escutando agora, preste bem atenção. Você é quem dá a permissão para que o seu filho possa chegar até o pai dele. Então, às vezes você pode estar vivendo aí um conflito, mesmo que eu casada ou separada, com o pai do seu filho, e às vezes, sem querer, querendo, né, no impulso, às vezes a criança é usada ou colocada em jogo ali, e isso atrapalha muito a vida dessa criança, o desenvolvimento emocional dessa criança. E ela vai ter problemas, né, tanto agora na infância, como problemas que podem aí chegar até lá na fase adulta. Então, você mãe tem que ser inteligente e você tem que entender essa parte aqui sistêmica que você é quem dá a permissão para que seu filho vá até o pai dele. Então, se você, eu não digo assim que você tem que virar pro seu filho e falar: oi filho, ó, mamãe permite que você vai, tá? Até seu pai, que você pode sair com ele, que você pode viver com ele, que você pode copiar ele, que você pode... Não, não é isso. Você tem que fazer esse exercício o quê? Dentro do seu coração. Então é você aí internamente que faz esse trabalho de entrega, de entregar, de permitir que o seu filho possa ir até o pai. Lembrando que isso é muito importante. Como eu disse, tomar os pais é imprescindível para que a gente tome a vida e o mundo. Então, o seu filho, ele precisa estar em harmonia com você e com o pai dele também. Não se esqueça disso.